Muito boa tarde a todos. Estou a ver muitas caras conhecidas, que é sempre ótimo. O meu nome é António Monteiro, sou o organizador dos 60 Minutos de Ciência, um ciclo que pretende aproximar a ciência dos cidadãos e dar a conhecer a investigação que se faz nas universidades e o porquê da importância da ciência no dia-a-dia. Este mês nós vamos dedicar os 60 Minutos de Ciência a uma aliança muito importante que é entre a matemática e a biologia da conservação, aquela que se compromete a tentar proteger a natureza. Nós, biólogos, como é o meu caso, sabemos que é bastante difícil e é uma tarefa bastante árdua. Como é que a matemática pode ajudar os biólogos a proteger a natureza, a proteger a biodiversidade? Existe esta área, que é a área da modelação matemática, na qual o professor Jorge Cerdeira é especialista, sendo ele professor da Faculdade de Ciências da Universidade Nova no Departamento de Matemática e coordenador da linha temática de modelação matemática, precisamente nas áreas de ecologia, evolução e genética, e por isso é a pessoa ideal para nos explicar o que é isto, o que é que são estes modelos matemáticos e de que forma que eles nos ajudam a estabelecer aquelas que serão as estratégias prioritárias para nós intervirmos naquilo que é a proteção da biodiversidade. Sem mais a acrescentar, quero só acrescentar que isto é um ciclo que pretende ser informal, portanto, na vez de termos aqui uma transmissão unidirecional de conhecimentos, vamos aproveitar para conhecer um bocadinho o trabalho do professor Jorge Cerdeira e esclarecer todas as nossas dúvidas que temos relativamente a este assunto e tudo aquilo que estivermos a pensar que poderá ser relevante para o que estamos a trabalhar ou simplesmente para coisas que já nos passaram pela cabeça. É uma conversa, não é uma palestra e por isso estão todos convidados a intervir. Sem mais, deixo a palavra. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite por estar aqui. Eu estou de regresso à minha casa de formação. De facto, é aqui que eu me licenciei nesta universidade, é aqui que me doutorei também. Portanto, é sempre um prazer estar de volta. Como disse aqui o António Monteiro, quer dizer, isto é uma conversa. Eu, de qualquer forma, preparei uma palestra com 1 hora, que são 60 minutos, pensando que se vocês não disserem nada, eu vou em frente, não é? Mas se quiserem interromper e dizer qualquer coisa e debatermos qualquer coisa, era mais engraçado, talvez. Portanto, estejam à vontade, estamos aqui informalmente, a tentar, ao fim da tarde, portanto, está tudo relaxado, vamos discutir aqui sobre este assunto. O assunto que me traz cá, portanto, é este. A resposta já todos imaginam qual é, porque eu sou matemático, não é? Venho aqui fazer qualquer coisa. Portanto, os números não estão à parte, a biologia da conservação e a matemática, e é isso que eu venho tentar convencer. De facto, o que eu aqui apresento é um conjunto de trabalhos feitos em colaboração com alguns investigadores também, são alguns biólogos, outros biogeógrafos, outros ainda matemáticos e informáticos. Bom, portanto, vamos fixar aqui neste problema inicial, que é um problema da biologia da conservação, que é o problema da seleção de áreas prioritárias para a conservação. O problema, no fundo, aparece-nos desta maneira. Portanto, seja ela, estamos interessados em proteger espécies vegetais ou animais, Portanto, de uma maneira geral, isto é-nos dado, o problema é-nos dado assim. Há uma certa região onde se quer atuar, do ponto de vista da conservação. Essa região é dividida, é discretizada normalmente em células que podem ser quadrículas, costumo ter esta discretização da região. E, além disso, para cada célula é indicada de que habitats ou que espécies é que estão representadas em cada uma daquelas células. Uma coisa deste tipo. Portanto, esta é a informação que a gente tem. E depois, o objetivo aqui é representar as espécies que nós estamos interessados em intervir, do ponto de vista de as proteger, num número mínimo de áreas. Portanto, selecionar um número mínimo de células, de quadrículas, onde todas as espécies estejam representadas. Este é o problema básico da seleção de áreas prioritárias da conservação, é a coisa mais básica que existe. Ora bom, tipicamente, as soluções são coisas deste género. Portanto, quer isto dizer, isto é tudo hipotético, nada disto é real, que está aqui, é só para explicar o problema. E, enfim, estou a supor que nestas 5 células nós teríamos uma representação de cada uma das espécies que estamos interessados em atuar. Ora bom, como é que o matemático olha para isto? O matemático não gosta de contextos, não gosta de espécies e não sei o que, portanto, tenta limpar as coisas o mais possível e transportar isso lá para as coisas mais abstratas.
e então fazemos a coisa desta maneira. Portanto, o que é que eu tenho aqui? Os ingredientes é, por um lado, são as parcelas de terreno, as células que viram ali, não é? Vou pôr cada parcela representada por um pontinho, e por outro lado temos as espécies, que vou representar também por um pontinho aqui. Portanto, estas são as espécies que eu estou interessado em conservar, e aqui estão as parcelas lá, aquela discretização da região onde eu vou atuar. Ora, o que é que eu vou pôr mais aqui? Vou pôr uns tracinhos deste género. Como vocês imaginam, o que é que fazem estes tracinhos? Vão indicar, este tracinho aqui vai indicar que esta espécie está representada nesta parcela. De facto, é uma espécie rara, estão a ver, porque ela no fundo só tem habitat naquele sítio e mais nenhum. Se quiserem, esta parcela de terreno aqui é habitat desta espécie, desta e desta que está aqui embaixo. Estão a ver? Portanto, quer isto dizer, toda aquela informação que estava ali, naquele contexto, está posta neste objeto que aqui está. Este objeto é um objeto matemático, chama-se um grafo. Um grafo é, no fundo, um conjunto de pontinhos, um conjunto de ligações entre os pontinhos. É isto que está aqui. Este caso particular chama-se grafo bipartido. O nome vem porque a gente consegue partir os pontinhos em duas classes, de forma que dentro de cada classe não há ligações entre pares de pontinhos. Portanto, todas as ligações ocorrem entre pontos que estão em classes distintas. De uma forma geral, portanto, um grafo consiste num conjunto de pontinhos que mais pomposamente se chama vértice ou nós, e num conjunto de linhas que se chamam arestas. Portanto, é uma coisa deste género. Este grafo aqui é um grafo, será que é bipartido? Isso é um dos problemas clássicos em grafos, é olhar para uma coisa deste género e dizer, será que eu consigo partir os pontinhos em duas classes e só ter arestas a ligar pares de pontos de uma classe, em classes distintas? Eu posso responder que não é, neste caso, não é assim. Mas uma vez que há aqui um triângulo, eu sei já que não posso fazer isso, porque há um triângulo, estou a ver, nunca conseguia pôr aqueles 3 pontos, arrumá-los em classes distintas e não ter. Bom, vou prosseguir. Como é que este objeto se dá, se trabalha este objeto no computador? Que a gente faz, trabalha processado digitalmente. Portanto, por exemplo, este grafo aqui, nós pomos aqui uns nomes nos pontos, nos vértices, e depois representamos, por exemplo, desta maneira, através de uma matriz de adjacência. Neste caso, portanto, é uma matriz, estão a ver que é as linhas e as colunas da matriz, que é um quadro, uma tabela, têm a ver com os nomes dos pontinhos, 1, 2, 3, 4, e depois aqui dentro há um 0 ou um 1, um 1 indica ligação entre a linha que está aqui e a coluna que está ali. Portanto, este 1 aqui quer dizer que há ligação do 1 para o 2, ou há uma ligação entre o 1 e 2, cá está. E este 0 aqui no 1 quadro significa que o 1 não está ligado ao 4. Então, a ver que isto que está aqui é a representação daquilo que a gente pega nisto, põe no computador e o grafo está lá escrito. Ok. Um grafo pode ser conexo ou desconexo. Acho que basta olhar para aqui e perceber o que é que eu estou a dizer. Este é conexo porque entre cada parte de vértices, cada parte de pontinhos, há pelo menos um caminho entre eles. Ao passo que aqui isso não acontece. No entanto, aqui podemos identificar as componentes conexas deste grafo. Isto é, os maximais, as zonas maximais de conexidade, que neste caso são 4. Este ponto que está isolado, não tem vizinho nenhum, depois este aqui, esta componente aqui e esta aqui. Um dos problemas clássicos de grafos é identificar quais são as componentes conexas do grafo. Por exemplo, imaginem que tem aqui este grafo, é um grafo conexo, tenho a impressão que todos percebemos isso, mas se eu vos der, por exemplo, estes pontos que estão aqui, portanto, estou a destacar estes pontos, e perguntar, se olharmos só para aqueles pontos, quais são as componentes conexas definidas por eles? Ou será que aquilo é conexo? Se calhar alguns de vocês que têm mais olho, olham para ali e veem, calma, este ponto aqui está isolado. Certo? E para os outros? Bom, de facto, podem verificar que há estas 3 componentes conexas naqueles pontos. Quer dizer, há um caminho entre os verdes que só usa verdes, vai haver um caminho entre os vermelhos que só usa vermelhos e aquele azul está ali sozinho. Este problema é um problema fácil de resolver, quer dizer, dão-me um grafo e eu quero saber como é que isto se parte em componentes conexas. Ou se quiserem, quem é que comunica com quem nesta população, que é o que significa a componente conexa e a gente consegue resolver.
Ora bom, vamos então para a representação de espécies em áreas mínimas. Portanto, nós temos aqui o tal gráfico bipartido, aqui temos as células, aqui estão as espécies, e o nosso objetivo aqui é selecionar parcelas de forma a representar todas as espécies, certo? Pronto, e se queremos fazer isso, o que é que a gente faz? Vai aqui às parcelas e vou começar a escolher. Escolho esta. Ao escolher esta, quer dizer que, ao escolher esta parcela, eu representei, fiquei com esta espécie representada e esta também. Certo? Não chega, portanto vou ter que escolher mais alguma parcela para representar as espécies ainda não escolhidas aqui. Faz conta que uso esta parcela aqui, com ela eu vou representar estas três que estão aqui. Não chega, porque ainda tenho espécies que não estão representadas, portanto vou continuar a escolher. Com esta aqui eu represento mais aquela e esta aqui. Ainda me falta estas duas que estão aqui, portanto vou escolher mais este, com este eu represento aquela. Reparem que este que está aqui também tem esta espécie representada no seu habitat, mas esta já dava coberta. Estão a ver, vou continuar com isto e pronto, até que chego a uma certa altura e tenho as espécies todas representadas. E quando isso acontece, a gente diz que isto é uma cobertura. Portanto, isto devido à teoria de grafos, à matemática, chamamos isto de uma cobertura. Portanto, uma cobertura o que é? É um conjunto de pontinhos deste lado, neste caso os vermelhos, de forma que todo o pontinho deste lado é adjacente a pelo menos um dos vermelhos. Está certo? Ou seja, no fundo, no contexto em que estamos a trabalhar, quer dizer que é um conjunto de parcelas de terreno em que todas as espécies se veem representadas naquela escolha de parcelas vermelhas que a gente fez. Ok? Quando tiverem alguma dúvida, alguma questão, seja o que for, ou quiserem dizer qualquer coisa, acrescentar qualquer coisa a isto, estejam lá à vontade. Bom, será que esta cobertura é mínima? Porquê que a gente quer coberturas mínimas? Porque, obviamente, que o terreno tem várias utilizações, não é? E, portanto, compete com outras utilizações daquele solo. E, portanto, para a conservação, nós temos de ser eficientes e não podemos banjar dinheiro na aquisição de terreno para estes fins. Portanto, queremos cobrir todas as espécies com um número mínimo de parcelas. Por exemplo, aqui estamos a cobrir com 5 parcelas. Obviamente estamos interessados então no mínimo de parcelas que nos vão cobrir isto. Ora, reparem, será que isto é ótimo? Quer dizer, isto é mínima? Podemos ver que não é, porque eu arranjo-vos aqui uma cobertura com 4. Certo? Estão a ver que isto é cobertura. Este que está aqui, esta espécie está coberta por este, esta está coberta por este, esta por aquele, etc. Okay? Portanto, isto prova que aquela cobertura não é mínima. Agora, será que esta é mínima? Também não sei. Ora bom, portanto, identificar áreas mínimas onde todas as espécies estão cobertas, pelo menos uma vez, matematicamente lê-se determinar coberturas mínimas num gráfico bipartido. É isto. Ok, eu não resisto aqui a abrir um pequeno parênteses e sair um bocadinho do contexto, porque os matemáticos gostam disto, que é olhar para uma coisa e aquilo aparece em contextos muito diferentes. Portanto, vamos modelar, de uma certa maneira, situações muito diversas. E é isso que eu vou agora contar um pouco. Imaginem que tínhamos este problema. Portanto, o problema é este. Temos uma floresta, queremos monitorizar a possibilidade de haver fogos na floresta e, portanto, estamos interessados em instalar postos de vigia para fogos florestais. Okay? Ora, é claro que instalar isto tem custos, não só custos de instalação, como o custo de manutenção. O indivíduo que está lá em cima a ver tem que ser pago, não é? Portanto, o que é que queremos? Minimizar o número de postos de forma a cobrir toda a zona de floresta. Ora, como é que a gente vai modelar este problema? Arranjamos uns pontinhos, estes são os locais passíveis da construção, da instalação de um posto de vigia. Pomos aqui outros pontinhos daquele lado, dizemos que são as parcelas florestais, portanto aquilo está dividido em parcelas. E agora, o que é que as ligações estão a dizer? Esta ligação aqui está a dizer que se eu instalar, por exemplo, esta aqui, se eu instalar um posto de vigia aqui, eu fico a perceber se há fogo ou não nesta parcela e nesta e nesta. Ok? E lendo deste lado para ali, significa que esta parcela fica monitorizada se eu puser um posto de vigia ou aqui ou aqui. O que é que eu estou interessado? Em determinar quais os locais onde instalar posto de vigia mínimo. Portanto, é uma cobertura mínima. Certo? Vejam agora
este contexto. Portanto, imaginem que no museu está interessado em haver guias das exposições que lá tem em línguas diferentes. Inglês, francês, alemão, etc. E então, para fazer isso, o que é que vão fazer? Vão abrir um concurso, há uns candidatos e a gente vai querer selecionar, obviamente, o número mínimo de candidatos de forma a cobrir todas as línguas que a gente decida fazer guias com essas línguas. Portanto, estão a ver como é que isto se formula. Já estão a ver, não é? Ponho aqui uns pontinhos. Os pontinhos são os candidatos, é aquilo que eu vou escolher. Pontinhos do outro lado. Os pontinhos são os idiomas. Agora, aquelas ligações dizem que este fulano aqui fala 2 línguas. Desculpem, este fulano aqui, o candidato, fala 3 línguas. Esta e esta aqui, etc. Portanto, há aqui a informação toda. E o meu objetivo é escolher um número mínimo de candidatos para cobrir todas as línguas. Portanto, problema da cobertura. E esta agora? Portanto, queremos instalar unidades de emergência de forma que cada localidade fique a uma distância de não mais que um certo número de quilómetros de um centro de emergência. Faz conta que este D é 30 km, por exemplo, nesta região aqui. Certo? Ora, o que é que vamos fazer outra vez? Já que toda a gente consegue formular problemas dele, vem uns pontinhos. Estes pontinhos são as localidades onde a gente pode instalar as unidades de emergência. Põe outros pontinhos aqui, são as localidades que querem ser servidas com as unidades de emergência que vamos instalar. E aquelas ligações dizem que esta localidade está a menos de 30 km desde que está aqui. Portanto, se eu instalar um posto de emergência aqui, estou a servir esta população. Certo? E o que eu quero é um número mínimo de postos de emergência, de unidades de emergência, para cobrir todas as localidades. Eu agora podia dar o resto da palestra, que me falta bastante tempo, só sobre isto, sobre aplicações, contextos diferentes do problema da cobertura mínima. Mas não vou fazer, vou regressar já ao parente e regressar então ao que me trouxe. Bom, então, como é que toda a gente percebeu que o problema básico da seleção de áreas prioritárias para a conservação é o problema da cobertura mínima, em matemática? Como é que a gente faz? Imaginem aqui, quero uma cobertura mínima neste gráfico. Gatos, queres arriscar aqui como é que fazia? Portanto, estamos a selecionar deste lado. O que é que te parece mais promissor? Eu não combinei nada com este meu amigo, está bem? Só, porque está aqui à frente. Segundo. Só o segundo? Terceiro. O segundo e o terceiro. A gente vai escolher um por um, está bem? Estão a ver que não combina nada com ele, não está a responder nada do que eu gostaria. Talvez a André, que é a que está ao lado. O que é que acham destes todos aqui? Qual é aquele que é mais acessível para cobrir? Tiago? O primeiro não? Sim. Porquê? Que é o que cobre mais. Portanto, eu golosamente vou àquele primeiro ver. Qual é que cobre mais? É este. Então é este mesmo que eu escolho, certo? Com este já cobri estes 4 que aqui estão. Portanto, só me falta cobrir os 2 restantes. E agora o que é que eu iria fazer? Seguindo a mesma política, vou escolher aquele que vai cobrir o mais possível daqueles que ainda não foram cobertos, certo? Portanto, isto é, de facto, uma coisa de bom senso, não é? As pessoas pensam assim. Neste caso, portanto, agora o que é que eu posso fazer? Este que está aqui só cobra adicionalmente mais um, estão a ver? Estes 4 já estão cobertos, portanto, eu só cobro este que está aqui. Este só cobra adicionalmente também mais um, porque este também já está coberto por aquele. E este é a mesma coisa, também só cobra mais um, portanto, tem que escolher um qualquer deles. Sim, sim. Qual é a diferença entre as duas fechadas e cheias? Nenhuma. É a diferença é que isto informaticamente está aqui problemas, não é? Isto é tudo linhas contínuas, como eu vejo aqui, mas ali saiu atrasado, não há diferença. É a resolução que não está boa. Eu só podias dar aqui um jeito, Tiago. Tiago é de informática. Pronto, ainda me falta, estão a ver que assim já tenho cobertos os 5 primeiros, mas me falta neste pontinho. Para este vou ter que arranjar um outro, pode ser este aqui, ou pode ser aquele aí. Pronto, portanto arranjei. Isto é uma cobertura, certo? Portanto, temos assim uma cobertura com 3. Portanto, 3 pontos deu para cobrir os que estão todos lá. Será que isto é mínimo, esta estratégia? De facto, não é. Não é. António, porque está bem, não é? Isto é cobertura, todo o ponto daqui tem um vermelho vizinho,
Agora, será que é mínimo? Portanto, são 3 vermelhos e não é mínimo porque eu tenho esta cobertura que é melhor. Reparem, com estes 2 cobre tudo, como tu estavas a ver, não é? Portanto, aqui vemos que tudo é coberto por 2. Portanto, com um não conseguimos cobrir todos, portanto, esta é uma solução ótima, uma solução de cobertura mínima. Podemos concluir isso. Mas levamos daqui uma lição, que é o algoritmo goloso não está a funcionar bem. Portanto, esta estratégia que parecia razoável, que era atacar em cada iteração, nós vamos procurar o melhor que nos pode dar, não dá a solução ótima, não funciona. Bom, se calhar vocês estão a pensar assim, mas espera aí, este problema é um problema finito, o número de soluções é finito, portanto, porquê que a gente não vai ver um? O computador é uma coisa muito acelerada, aquilo que pensa lá dentro de uma coisa, que é no instante, portanto, vamos explorar todas as possibilidades. Ou seja, começava por aqui e via com um sozinho, consigo cobrir tudo? Não, fácil de ver, não. Então vou vir com 2, estes 2. Estes 2 não cobrem tudo porque este não está a ser coberto, certo? Então e estes 2? Também não, porque este não está a ser coberto. Estes 2 também não, porque este não está a ser coberto. Estão a ver, não é? Aqui fora, tentava tudo, tem 2. Também não, então tento com 3. Também já sei que coberturas mínimas com 2 não dá, vou tentar com 3 e vai por aí fora. Ora bom, portanto, imaginem que eu conseguia selecionar, explorar cada possibilidade num nanosegundo. Um nanosegundo é 10 levantado a menos 9 de segundo. Portanto, é nada, também tempo é nada. E é aquilo que o computador demora para realizar uma operação elementar. Quer dizer, aquilo, se a gente perguntar a um computador se A é igual a B, ele demora um nanosegundo para perceber que não é, ou que é. Não é? Portanto, cada operação é elementar. Vamos supor, então, que examinar uma possibilidade aqui, que tem muito mais que uma operação elementar, porque estão a ver é selecionar um conjunto de pontos e ver se aquele conjunto de pontos está a cobrir todos os pontos lá de lado. Mas imaginem que isso demorava um nanosegundo, uma operação elementar. Se tivéssemos 10 pontos deste lado, portanto, 10 parcelas de rede, e estamos a explorar, a ver se há coberturas com 3, o número de possibilidades que teríamos que explorar é 120. É aquela fórmula que se calhar alguns de vocês conhecem, que é n fatorial, sobre k fatorial, n menos k fatorial, aqueles que têm um ponto de exclamação, que é o número que multiplica tudo, daí para até ao 1. Bom, portanto, se fizéssemos esta em computador, isto ia demorar este tempo. Ou seja, vocês davam um return e imediatamente ele dizia se há ou não há coberturas com 3. Está bem? Agora imaginem que tínhamos n igual a 70, portanto 70 pontos daquele lado, e estamos a explorar a possibilidade de haver coberturas com 30. Ora, se fizermos isso, damos o return e vamos esperar bastante, quer dizer, vamos esperar mesmo mais que 17 séculos até que uma resposta seja dada. Se o computador não pifar pelo caminho, não é? O que com certeza vai acontecer. Vocês se calhar pensam, mas os computadores estão a evoluir, não sei o que, não sei o quê. Mas este modelo de computação não vai evoluir muito mais do que isto, quer dizer, por aqui a gente não sabe. Portanto, o facto do problema ser finito e, portanto, podemos explorar, teoricamente, todas as soluções uma a uma, não nos ajuda. Além disso, os problemas que a gente tem reais em conservação, trata-se de problemas em que temos centenas de milhares de parcelas de terreno e milhares de espécies também. Portanto, são problemas de uma grande dimensão. Bom, portanto, estamos aqui com um problema que é, por um lado, aquele bom senso não está a funcionar. Aqueles algoritmos pareciam funcionar, ser razoáveis, não nos dão as soluções óbvias. Por outro lado, explorar todas as possibilidades também não dá. De facto, o que acontece com este problema é que ele é um problema difícil. Portanto, encontrar coberturas mínimas é um problema difícil. Quando eu estou a dizer isto, não é um conceito de valor, não pensem que é difícil, é muito difícil. Não, é uma definição matemática que eu vos vou dar. O problema é difícil, se for pelo menos tão difícil quanto um problema difícil. Reparem que isto é uma definição realmente matemática, não há ambiguidade aqui, não é um conceito de valor, é uma definição. Certo? Isto é, por outras palavras, eu estou a dizer, se eu quero provar que este problema é difícil, eu tenho que mostrar que se eu souber resolver este problema, também consigo resolver, mesmo o método permite resolver um problema que é difícil. Bom, mas então eu preciso de um problema difícil, para começar esta coisa, não é? E, de facto, o que acontece é que num teorema maravilhoso, há uma pessoa, há um resultado que prova que há um problema difícil.
Este problema difícil é este que eu vos vou falar agora ali. É um problema da lógica. Aquilo que está ali chama-se uma expressão booleana na forma conjuntiva normal. Eu sei que isto tem peso e uma pessoa fica lá com vontade de não explorar nada, mas vamos desmontar isto e vamos ver que em duas penadas a gente percebe exatamente qual é o problema. Ora, o que temos aqui são letras, x, y, z, que às vezes têm um tracinho assim. São variáveis lógicas, podem tomar valor verdade ou falso. Isto, está dentro de parênteses, chama-se uma cláusula. Eu vou ler para ajudar. Esta cláusula aqui diz x ou não y ou z. Esta cláusula a seguir diz x ou y ou não z. Certo? Ora, o x, o y e o z vão tomar valores verdade ou falso. Se eu quiser realizar esta cláusula, pô-la verdadeira, como ela diz que é x ou não y ou z, realizá-la é fazer o x verdadeiro, ou o y falso, ou o z verdadeiro. Estamos de acordo? Vamos ver. Depois não há só uma dúvida. Por exemplo, esta cláusula aqui está a dizer não x ou z. Quando a gente diz ou, basta uma das coisas ser verdadeira para que a coisa resulte verdadeira. Vou à praia ou vou ao cinema. Se fizer uma das coisas, estou a dizer verdade. Só digo mentira se não fizer nenhuma das coisas, certo? Pronto. Está certo? Portanto, as cláusulas são os que estão lá a ligar. O barra é a negação. E as vírgulas que estão aqui são is, no fundo. Portanto, lendo esta expressão, eu estou a dizer x ou não y ou z e x ou y ou não z. Portanto, as cláusulas estão ligadas por i. E quando a gente tem o i, para que uma coisa e a outra sejam verdadeiras, é necessário que ambas sejam verdadeiras. Certo? Portanto, realizar esta expressão, torná-la verdadeira, é tornar verdadeira cada uma das cláusulas. Ok? Por exemplo, vamos lá ver o que é que pode tornar esta expressão realizável. Vamos fazer o x verdadeiro, y falso e z falso. Será que isto vai dar? Ora, o x ser verdadeiro vai realizar imediatamente, nem olho para mais nada, não é? O x verdadeiro realiza estas duas. Certo? Põe aquelas duas verdadeiras. Mas será que ele, esta cláusula aqui não é o facto de x ser verdadeiro que vai realizar nem esta nem esta. Mas como o y é falso, ele vai realizar aquela ali. Estamos de acordo? Portanto, transforma a cláusula em verdadeira. E agora é esta. Esta, para ser realizada, precisava do x falso, que não acontece, e do z ou do z verdadeiro, que também não acontece. Portanto, esta afetação de valores verdade-falsa às variáveis que aqui está, não realiza aquela expressão, não transforma a expressão numa expressão verdadeira. Certo? O problema da realização é precisamente saber se existe alguma afetação de valores verdade-falsa às variáveis que transforme a expressão numa coisa verdadeira. Portanto, satisfaça todas as cláusulas. Neste caso, eu vou-vos mostrar que esta tem uma ocorrência que é assim, quer dizer, que a gente vai conseguir realizar. Por exemplo, desta forma. Fizemos o x verdadeiro, safamos estas duas, o y falso vai realizar aquela e depois o z verdadeiro realiza aquela. Então, certo? Portanto, aqui esta instância do problema da realização, a gente responde sim. Esta expressão booleana é realizada. O problema da realização é, portanto, saber se existe uma afetação de valores, de verdade falsa, para as variáveis que satisfaça aqui. Por exemplo, aqui, vocês conseguem ver se é realizável esta expressão? Isto é para quebrar um bocadinho, não é? Parece, não é? Se calhar eu daria tentado a pensar, como estas três têm um x negado, não é? Um x barra, eu vou fazer o x falso. Se eu fizer o x falso, estas três já ficam realizadas, não é? Agora, não para esta, portanto, para realizar esta que está aqui, que é pequenina, como o x está falso, obrigatoriamente o z tem que ser falso também, certo? E, portanto, transformo o x falso e z falso, não dá para isto nem para isto, portanto, tem que ser o y a ser falso também. Portanto, se eu fizer os três, x, y e z, tudo falso, vai realizar a expressão, portanto, esta é realizada. E esta aqui, no fundo é de cima, a que eu acrescentei mais esta cláusula.
Portanto, estou a ver que fazer tudo falso não vai dar, não é? Por causa desta. Esta aqui não é realizável. Não é realizável e seria uma maçada a gente estar aqui a ver que não é realizável, porque de facto teríamos que ver que isto não dá, aquele também não dá, fazer o x igual a verdade do y não dá, e aí se percebe um bocadinho a ideia deste exemplo. O problema é difícil porque de facto não se consegue arranjar nenhum método muito melhor do que explorar, no pior caso, todas as possibilidades. Não é? E daí o nome do problema ser difícil, porque é classificado dessa maneira. Portanto, há um teorema que provou que este problema da realização, saber se a expressão é realizável, é um problema difícil. E agora o que eu vos vou mostrar é que o nosso problema da cobertura mínima é pelo menos tão difícil quanto este problema. E faço isso de maneira. Pego naquele problema que os lógicos querem resolver, por exemplo, os lógicos querem saber se isto, a expressão que está ali, se é realizável, e eu vou dizer é realizável se houver uma cobertura mínima aqui. Portanto, vou responder, sabendo que se eu souber responder ao meu problema, estou a responder ao problema deles. Portanto, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos transvestir este problema na linguagem da cobertura, na linguagem dos pontinhos, das tracinhos, não sei o quê. Ora, vejam como é que eu faço isso. Portanto, eu vou captar toda a informação que está ali. Portanto, pontinhos, linhas. Isto é a cláusula 1, 2, 3, 4. São as cláusulas 1, 2, 3, 4. Pontinhos, está bem? Agora, o que é que intervém nas cláusulas? São aqueles literais. É o x, o y, mas às vezes o x vem com o x barra. Portanto, vou pôr daquele lado estes pontinhos. Sim? Agora vocês já estão a ver o que é que eu vou fazer. Agora vou pôr os tracinhos. O x vai ligar com quem? Com o C1 e com o C2. O x aparece em C1 e C2, mas não vai ligar o x nem com o C3 nem com o C4. Ok? E o x barra? Ele aparece aqui e aqui, portanto liga ali. Certo? Depois o y aparece na segunda apenas, portanto cá está, etc. E cá temos o nosso gráfico escrito. Reparem que a informação que está aqui, neste gráfico e partido, é precisamente a informação que está ali. Portanto, transportámos aquela ocorrência de lógica para um gráfico. Não é? Bom, e agora o que é que a gente quer saber? Quer saber se a expressão é realizável. Ora, se é realizável, reparem que na nossa linguagem é da cobertura escolher coisas aqui. Quando eu escolho, por exemplo, o x, o que é que isso significa? Escolher o x quer dizer que eu estou a cobrir o C1 e o C2, que na linguagem da lógica significa que eu estou a realizar a cláusula 1 e 2, mas não realizo estas duas cláusulas à pala do x, está bem? Mas, por exemplo, realizava se eu escolhesse o x barra. Estão a ver? Portanto, o que eu vou fazer agora é identificar com atribuições de valores às variáveis as escolhas que eu vou fazer aqui e ver se dá cobertura ou se não dá. Por exemplo, esta afetação faz que o x seja verdadeiro, portanto realiza estas duas, o y falso realiza esta, o z falso não realiza esta e o x ser verdadeiro também não. Portanto, quer dizer, realizaste as primeiras, mas não aquela. Ora, isto transportado para esta linguagem, quer dizer que eu estou a escolher o x, estou a escolher o y falso, portanto, no fundo, estou a escolher aqui o y barra, e estou a escolher o z falso, portanto, estou a escolher o z barra. Certo? E o que é que eu vejo? Vejo que estes três cobrem aquele, este fica coberto, este fica coberto, este fica também coberto, mas este não está coberto. Portanto, não é uma cobertura. Portanto, identifiquei assim escolhas de vértices de pontinhos deste lado, desde que eu escolha um pontinho em cada par de pontinhos, daqueles grupos que ali estão, com coberturas. Se for uma cobertura, quer dizer que eu realizo a expressão, que é o que acontece aqui. Portanto, se fizéssemos assim, estão a ver o x verdadeiro, quer dizer que cobre a primeira e a segunda, o y falso realiza este, eu até já estou a falar de cobrir é realizar, no fundo, nós estamos já a misturar as linguagens. E o z ser verdadeiro vai cobrir esta, vai realizar esta aqui. Certo? Ok? Portanto, temos aqui, se quiserem, uma transformação entre afetações de valor verdade falso às variáveis
e a escolha de pontinhos deste lado, que se for cobertura dá a realização da expressão. Bom, mas isto não é tão simples assim, porque reparem, quando haver aldrabice, que é, eu agora vou dizer, esqueça aquilo, vai trabalhar aqui, veja lá coberturas aqui. E ele pode-me fazer isto. Estão a ver? Quer dizer, quem é que garante que ele não vai escolher isto? Mas isto na linguagem da lógica não faz sentido, quer dizer que está a escolher Z para verdadeiro e o Z para falso. Estão a ver? Então eu não posso deixar que ele faça isto. Como é que eu vou garantir que ele não vai fazer estas aldrabices relativamente a afetações de valor? É fácil. Vamos pôr mais um pontinho aqui. Para cada um destes blocos, vamos pôr um pontinho azul. E agora liguem o X e o X barra ao seu azul, o Y e o Y barra ao seu azul, etc. Reparem, com isto, o que é que a gente obriga? Obriga que se quer uma cobertura, o azul tem que ser coberto, todos os azuis têm que ser cobertos. Okay? Então, ele tem que escolher um destes, se não deixa o azul destapado. Aqui tem que escolher um destes e aqui um destes. Portanto, toda a cobertura tem que ter pelo menos 3. Pelo menos tantos quanto o número de variáveis que ali estão. Certo? E agora, se tiver exatamente 3, é exatamente correspondente a uma afetação de valores. Certo? E se cobrir, então é porque realiza. Portanto, conclusão. A expressão é realizável, esta, se só se houver uma cobertura, se a cobertura mínima tiver 3. Se eu conseguir cobrir com 3. Portanto, cobrir com um número de variáveis. Portanto, vão ver que se eu soubesse resolver o problema da cobertura mínima, para resolver o problema da realização lógica, o que é que eu fazia? Venha aí o problema da realização lógica. Olho para ele, construo este gráfico. Está aqui, que é uma coisa fácil, não é? Estou a ver que isto é muito fácil de construir a partir daquilo. Tudo muito rápido. E depois pergunto se há aqui uma cobertura com tanto... peço para resolver a cobertura mínima e vejo se a cobertura mínima é igual, o número de coberturas é igual ao número de variáveis. Se for sim, diga, então a expressão é realizável. Se for mais do que isso, então diga a expressão não é realizável. Portanto, estão a ver com isto, a gente consegue provar que cobrir a cobertura mínima é pelo menos tão difícil quanto o problema que já sabemos ser difícil. E pronto, portanto, esta é a natureza das coisas em que estamos a mexer. Portanto, já sabemos que o problema é difícil. Pronto. Bom, mas lá porque é difícil, o matemático não se trabalha, quer dizer, não fica esticado aqui a fazer mais nada. Não, vai tentar mexer nele. E mexer nele é procurar uma formulação, um modelo para ele. E o modelo que eu vos vou mostrar agora é pensar tudo ao contrário. É pensar como é que eu passo da cobertura para a lógica. É fácil. Ora, o que é que eu quero selecionar aqui? Eu quero selecionar estes. Eu não sei o que é de fazer, qual deles é de selecionar. Portanto, se selecionar este, vou dar nomes a isto, a estas variáveis que estão aqui, está bem? Selecionar este é fazer aquele x igual a verdadeiro. Está bem? Portanto, estas variáveis, pensem nelas como lógica, verdade ou falso, e eu estou interessado em selecionar de forma a cobrir tudo isto. Olhem para este aqui. Se eu quero cobrir este ponto, tenho que fazer com que variáveis é que eu tenho que atuar. Ou usar este, portanto fazer o x verdadeiro, ou fazer o y verdadeiro. Certo? Portanto, tenho aquela cláusula. Se eu quiser cobrir este aqui, tenho que ter o x verdadeiro ou o z verdadeiro. Aquela cláusula. E este aqui, para cobrir, pode ser o x verdadeiro, ou o y verdadeiro, ou então escolher o z. Portanto, esta cláusula. Estão a ver? Portanto, agora transformamos o problema nesta expressão booleana que está aqui. Portanto, cobrir é, no fundo, realizar esta expressão. Portanto, toda a cobertura é uma realização desta expressão booleana que está ali. Bom, a lógica é uma parcela da matemática, está bem? Nós estamos mais habituados nas coisas analíticas, em trabalhar com números. Bom, então vamos passar para números, portanto, nos sentimos mais à vontade nesse domínio. Ora, números, quando a gente pensa em números, a lógica transforma-se em zeros e uns, verdade é 1, falso é 0. Não é? Portanto, pensem nisto agora desta maneira. E então, se eu quero que x seja verdadeiro ou y verdadeiro, como x, os valores verdadeiros significam 1, no fundo é dizer que quer que x mais 1 seja maior ou igual que 1. Certo?
Porque para que isto seja maior ou igual que 1, quando o x e o y são variáveis 0, 1, não pode deixar as duas iguais a 0, tem que uma delas pelo menos ser 1. Ok? Portanto, se quer realizar esta que está aqui, quer o x verdadeiro ou o y não ser verdadeiro, escreve esta desigualdade. Etc. Portanto, ao ver aqui a formulação do problema é esta. Portanto, o que eu estou interessado é, isto chama-se inequações, não é? Desigualdades lineares, é tudo muito simples, tudo linear, tudo limpinho, cada uma daquelas desigualdades, são sistemas de desigualdades lineares, e estamos interessados, cada cobertura é uma solução deste sistema de desigualdades lineares que estão aqui. Ora bom, é claro que não estamos interessados em todas as coberturas, porque para isso escolhemos tudo, não é? Estamos interessados em coberturas mínimas, portanto estamos interessados em escolher de forma que seja mínima escolhas aqui. Reparem, cada escolha vale 1, portanto eu estou interessado em minimizar a soma das variáveis para isto. Portanto, reparem que isto que está aqui está-me a dizer quantas é que eu estou a escolher, quantas é que são 1, portanto qual é o tamanho da cobertura. Portanto, o problema formula-se desta maneira e isto é uma coisa muito... é um problema de programação linear, portanto é um campo lá da matemática, mas 0,1 porque as variáveis são obrigadas a tomar valores 0,1. Se a gente quiser dar alguma generalidade ao problema também não faz mal nenhum, que é em vez de pensarmos que queremos só minimizar o número de parcelas a escolher, podemos pensar que cada parcela tem um custo associado e estamos interessados em minimizar o custo total que vamos pagar, ou seja, a soma dos custos das parcelas. Portanto, seria assim, não é? É o custo da parcela X, o custo da parcela Y, etc. E, portanto, o problema é um problema que tem a mesma dificuldade que este terceiro. Bom, deixem-me dar-vos alguns exemplos reais de utilização disto. Porque, apesar do problema ser difícil, o que existe é software muito especializado, que tira partido deste modelo que está aqui, consegue olhar para aquilo e fazer umas coisas muito complicadas, mas que muito eficientes também, e consegue-se resolver problemas com uma grande dimensão, problemas que envolvem centenas de milhares de parcelas ali e espécies também na ordem dos milhares. Aqui temos alguns problemas que a gente trabalhou. Aqui são 45 espécies de borboletas em 496 parcelas. Cada parcela é 2 por 2 km. Isto passa-se no Reino Unido. E aqui é um outro problema, que são 118 espécies de aves em 391 parcelas, também com a mesma resolução. E quando a gente resolve o problema, obtém estas soluções. Portanto, para cobrir estas 45 borboletas, espécies de borboletas, bastam estas 7 parcelas aqui, e aqui, com estas 9 parcelas, cobrimos a totalidade das espécies de aves que havia. Tipicamente, portanto, este é o estilo das soluções que saem deste problema da cobertura. São soluções um bocadinho fragmentadas, como estão a ver, não é? Será que isto, implementar uma área protegida com aquelas parcelas era uma coisa que não ia funcionar muito bem, quer dizer. Trabalhámos também dados deste país, que se calhar vocês estão a reconhecer, não? É o México, não é? E aqui trabalhámos com 86 espécies de pequenos mamíferos. São morcegos, roedores, coisas desses. E temos, a resolução que temos é de 30, mais ou menos cada célula é de 30 km². Portanto, dá a volta de 71 mil células. Ao resolver o problema, portanto, da cobertura mínima, deu-nos esta solução que se calhar vocês daí não veem. Não, veem. Portanto, são 20 quadrículas vermelhas que ali estão e que não se vê, mas eu tive a preocupação de fazer um zoom. Sim? E outro zoom. Pronto, veem ali os pontinhos vermelhos, estão a ver? É porque cada pontinho daquela é 30 km² no meio daquela imensidão, portanto, quase não se vê. Mas, portanto, a solução ótima saiu com 20 quadrículas. Portanto, com 20 quadrículas nós cobrimos as 86 espécies que existiam. E como estão a ver, são pontos isolados ali. Não é? Portanto, este é típico do problema da cobertura mínima sair normalmente uma coisa deste género quando aplicada neste contexto. Portanto, no modo geral, quando a gente quer atingir metas de representação para espécies com número mínimo de parcelas, as soluções saem muito fragmentadas. E a fragmentação dos habitats é considerada como uma das mais preocupantes ameaças para a conservação da biodiversidade. Portanto, é aquilo que a gente deve ter preocupações de não permitir. Ora bom,
Então, o que é que a gente faz? A nossa ideia foi incorporar conexidade na seleção de áreas prioritárias. Portanto, tentar que as soluções não sejam fragmentadas, mas torná-las conexas. Mas conexo, na biologia da conservação, tem dois sentidos. Um é a conexidade estrutural, tem a ver com a contiguidade, portanto, com a geografia, com o terreno, que é ficarem as células adjacentes umas às outras. E, portanto, não se está a olhar para as características específicas das espécies, mas só para a conexidade no terreno. E outra é a conexidade funcional, uma conexidade mais fina, em que nós estamos agora interessados nas funções, nos processos ecológicos de cada uma das espécies. Por exemplo, em particular, ter em consideração o padrão de dispersão de cada espécie, que podem ser diferentes de uma espécie para a outra, e as barreiras, por exemplo, as barreiras à movimentação de espécies. Bom, deixem-me mostrar o que a gente fez relativamente à conexidade. Portanto, uma das coisas que fizemos foi isto. Considerar o problema desta maneira, que é selecionar o menor número possível de células em que cada espécie S apareça representada num certo número de vezes. Há bocadinho temos estado a usar uma vez, uma representação, mas pode ser outras. Quer dizer, esta espécie eu quero 5 células, para esta espécie eu quero 3 habitados, para esta uma, enfim, depende. E tipicamente as soluções saem assim, fragmentadas. O que nós vamos agora impor é que quer conexidade estrutural, portanto, quer que seja a cobertura obtida, mas numa mancha contínua de terreno. Portanto, dá tipicamente soluções deste género. Ora bom, como é que a gente então formula o problema? É aqui. Cá temos o gráfico bipartido, aqui está-me a dizer que as espécies vivem em que parcela do terreno, e agora, adicionalmente, eu vou ter uma informação sobre as parcelas, que é como é que é o mapa, como é que as parcelas estão no terreno. Ou seja, no fundo eu tenho um outro grafo, que é este grafo azul, portanto tudo é contínuo ali, não há tracejados nem nada, é tudo a mesma coisa. Portanto, tenho este outro grafo só deste lado, que me diz que esta célula é adjacente a esta. Mas, por exemplo, esta não é adjacente a esta aqui. Certo? Portanto, aqui está a descrever a geografia, as adjacências entre as parcelas no terreno. E eu estou interessado então numa cobertura, como há bocadinho, mas uma cobertura conexa relativamente ao grafo azul, que é no grafo azul resulta em conexidade. Por exemplo, aqui temos uma cobertura. Estão a ver que toda a espécie tem como vizinho um daqueles vermelhos. Mas não é conexa, porque eu não consigo passar deste para ele. Portanto, são dois pontos que não são adjacentes. Um não passa para o outro. Mas assim dá. Aqui também é uma cobertura, estão a ver que todo o ponto está a ser coberto por um dos vermelhos e é conexo, que eu consigo passar em qualquer parte de pontos tem uma ligação. Por exemplo, para passar deste para este, eu vou através daqui. Portanto, há conexidade do terreno. Pronto. Portanto, chamamos isto de cobertura conexa e então impor conexidade estrutural seria procurar coberturas conexas mínimas. É este o problema. Por exemplo, conseguimos um modelo para o problema, um modelo é um bocado complicado, mas conseguimos resolver exatamente os problemas de há bocadinho. E deu-nos, por exemplo, para as 25 espécies de borboleta, deu-nos 22 parcelas. Este é o número mínimo que se consegue cobrir e ter conexidade. E aqui para as aves, temos uma cobertura conexa mínima também com 22 parcelas. É aquela que ali está. Bom, mas reparem que isto também não são soluções muito interessantes, porque de facto a gente vê ali a conexidade, mas são extensos corredores, são longos corredores, estreitinhos, portanto muito sujeitos a efeito de Orman, portanto muito vulneráveis. E portanto talvez isto também não seja as melhores soluções em termos de instalar ou de montar aqui áreas protegidas, de fixar aqui áreas protegidas desta forma. De qualquer forma, dão uma indicação do que é preciso ou como um número mínimo de parcelas para termos coberturas conexas. Ora bom, portanto, em geral, as coisas aparecem com este formato e, portanto, além disso, esta conexidade estrutural não tem em conta os padrões de expressão específicos da espécie. Portanto, há espécies que podem ficar satisfeitas com aquela conexidade estrutural, das adjacências, e outras possivelmente que não. Portanto, se queremos, em particular, por exemplo, a existência de barreiras para certas espécies que ali possam existir. Portanto,
Estou a dizer, no fundo, que a conexidade estrutural não implica, pode promover, mas não implica a conexidade funcional. O que fizemos relativamente à conexidade funcional, na seleção de áreas prioritárias, foi pensar desta maneira. Deixem-me contar-vos aqui como é que foi, como é que a gente formulou o problema neste contexto do mapa do México. Portanto, temos estas espécies, e o que acontece é isto. Por exemplo, este aqui, que é um morcegozinho, ele vive aqui. Tudo isto está a ser feito no grafo associado àquela representação que ali está das quadrículas, está bem? E, portanto, o que é que a gente identifica? Identifica as componentes conexas desse grafo, que é aquele problema que eu vos falei no início, que era um problema fácil. Aqui, por exemplo, são 25 componentes. Ora, o que é que isto significa para a espécie? Quer dizer que temos 25 populações desta espécie, está bem? Em que elas estão confinadas, quer dizer, cada população tem ali a zona em que ela anda de um lado para o outro, mas não passa para a outra população. Portanto, são metapopulações que aqui estamos a ver. Por exemplo, este aqui, esta espécie é um esquilo que vive na região aqui do sul do México e tem 3 componentes conexos. Portanto, são 3 populações de esquilo. Há o conjunto de cerca de 3 mil células. E aqui temos aquele ratinho que vive cá no norte, aqui nesta faixa, em 9 componentes, portanto, são 9 populações e ali está. Ora bom, o que nós pensámos foi o seguinte, é selecionar, eu vou falar um problema um bocadinho mais simples que este para não me baralhar muito, é selecionar para cada espécie um certo número de parcelas, mas garantindo que aquelas parcelas têm conexidade relativamente à espécie. Estão a ver? Portanto, eu quero que o conjunto de células selecionadas seja conexo relativamente à capacidade de expressão de cada uma das espécies. Portanto, há um grafo, se quiserem, específico de cada espécie, que me diz como é que é o padrão de expressão dessa espécie. Por outro lado, eu quero que o número total de células seja mínimo. Claro. Portanto, é este problema que a gente vai pensar como fazer. Nós aqui fizemos algoritmos que seguramente produzem soluções ótimas, soluções de dimensão mínima. No entanto, esse algoritmo só permite resolver problemas até mais ou menos 100 espécies e não mais do que 1000 células. Portanto, são problemas pequeninos, não dava para resolver o problema aqui. E então, o que fizemos foi algoritmos heurísticos. Já ouviram possivelmente falar de heurísticas, que são métodos aproximativos. Tal como o Veloso da bocado, aquele algoritmo notável. O que fazia era uma maneira que não deu a solução ótima, mas possivelmente também não vai dar soluções muito longe da outra. Portanto, métodos heurísticos são métodos que tentam alguma qualidade na solução que obtêm, mas não têm a garantia de otimidade. Deixem-me falar-vos num algoritmo deste género, só para ficarem com uma ideia de tipo de algoritmos, que há muita diversidade de algoritmos heurísticos. Este é o algoritmo genético, que de alguma forma tenta simular ou tenta reproduzir a nossa vida, a vida das espécies, se quiser. Portanto, o algoritmo começa com uma população inicial de um certo número de soluções, no fundo são as soluções admissíveis do problema, e depois vai emparelhar algumas destas soluções, portanto formar ali uns casais, os casais vão gerar filhos, se quiserem, os filhos são também soluções admissíveis, e depois passa para que vão, portanto, cada filho vai herdar os genes dos pais, e depois, para a próxima geração, a gente mata uns quantos e fica com a população ali a um certo nível, está bem? E vai apurando. Ao longo das gerações, vamos tentar apurar esta população. Apurar, no sentido em que estamos a resolver, é tentar ter coberturas com poucos pontos, não é? Coberturas boas. Por exemplo, para o nosso caso, nós precisamos aqui deste procedimento, que é o procedimento que eu vou chamar minimal de X, que faz isto. Portanto, suponham que eu tenho aqui uma solução admissível do meu problema. Portanto, um conjunto de células em que cada espécie tem lá não sei quantas coisas, uma componente conexa e tal, está tudo bem, não é? E tornar esse X minimal significa selecionar uma célula de X, ainda não considerada, e ver se eu consigo eliminar de X, tirar fora. Portanto, tirem essa célula daquele conjunto de células e vejam se a solução ainda é admissível. Portanto, se toda a espécie ainda tem lá uma população com não sei quantas parcelas e tal, está tudo bem. Se assim for, deitem fora o X. Está tudo bem. Se não for, guardem o X e vão repetindo isto até que qualquer tentativa de tirar uma célula já não dá. Há uma espécie, pelo menos, que vai ficar revoltada. Certo? Pronto. Este procedimento vou chamar minimal. Então, reparem para este procedimento, no nosso caso,
Isto, no fundo, é identificar componentes conexas, porque eu preciso ver para cada espécie se aquilo fica conexo ou não. E é aquele problema que eu falei no início, que é um problema clássico de dados e que se faz rapidamente, se consegue resolver. Portanto, o meu algoritmo genético para este problema seria assim. Começo com a população inicial, são P soluções admissíveis que eu gero de forma aleatória. Portanto, são P soluções daquelas em que cada espécie tem lá os portantos, aquilo que eu quero para ela em conexidade. E agora vou escolher um casal para fazer um filho. Este casal eu escolho de entre os membros da população, mas não escolho a balda, escolho os melhores. Está bem? Só esses é que vão reproduzir. E os melhores o que são? São aqueles que têm menos células, portanto são as melhores soluções. Está bem? Portanto, vou escolher estes com menos células e vou fazer o filho. E o filho é, no fundo, que herda os genes do pai, é tão simples quanto isto. É fazer só a união do macho com a fêmea, se quiserem. Faço a união das duas soluções. Garantidamente isso é uma solução. E eu agora vou geneticamente apurá-la. E apurá-la fazendo o quê? Tornando-a minimal. Portanto, vou deitando fora coisas, células, enquanto a solução for admissível. Está bem? E, portanto, quando chegar ao fim é que eu não posso deitar mais nada fora. Okay. E com a próxima geração, portanto, eu fiquei com a população que eu tinha, os filhos que eu fiz, e agora para a próxima população só transporto as melhores soluções desta geração. Certo? E ando nisto. Ando nisto até que há um critério que me diz, pá, e quando parar eu tenho para ali uma série, tenho P soluções que em princípio são boas. E de facto são muito boas. Nós resolvemos o problema naquele do México utilizando isto, e temos aqui algumas soluções. Por exemplo, neste caso, pedi uma população para cada espécie, portanto, para cada espécie uma população, portanto, uma componente conexa, mas com 5 células para cada célula. E deu isto, por causa de, possivelmente, se ver mal, mas são uns farrapos, está ali. Parece tudo muito fragmentado, mas não. Cada espécie ali tem 5 sítios conexos para ela. Está bem? Essa é a preocupação. E o número de células que deu 91. Portanto, a dificuldade aqui é tentar minimizar o número de parcelas. Neste caso, nós pedimos para cada espécie 3 populações, cada uma delas com 5 células também. Deu esta coisa que está aqui. Oh, António, não sei se isto já estou a avançar muito. E eu agora ia passar para uma outra coisa, que é o traçado de corredores ecológicos. Vou talvez só, muito rapidamente, mostrar-vos o que é isto também, que tem a ver com conexidade. Aquilo que nós temos, isto é a Península Ibérica, está muito tosca aqui também, mas aqui são habitats da Península Ibérica que eu estou interessado em ligar. Portanto, aquilo está posto em quadrículas, não é? Portanto, se eu pensar em conexidade estrutural, que é no fundo ligar estas quadrículas todas, a solução obtida é uma coisa deste género. E este problema é um problema que se chama problema de Stein, que é descobrir o número mínimo de células que eu tenho que usar de forma a ligá-las todas. Este problema, o problema de Stein, parece muito simples, mas não é muito complicado. É também daqueles difíceis. Podíamos provar que o problema é tão difícil quanto ao problema da cultura, quanto ao problema da lógica, etc. Ora, o problema que nós consideramos é um pouco diferente deste, porque tem em conta a conexidade funcional. Portanto, eu estou a ver o habitat das espécies azuis, da espécie verde, da espécie vermelha, e estes estão aqui com uma cor híbrida, quer dizer que vive lá mais, são habitats mais que uma espécie, portanto, deu aquelas cores, eu não sei bem o que é que aquilo significa. Quer dizer, não sei se este é o vermelho com o azul, deve ser, e este aqui, se calhar, é o verde com o azul, não sei. Pronto. E o nosso objetivo aqui é considerar também o seguinte, é que há barreiras para a espécie verde. Portanto, a espécie verde não se sente bem andar por aqui. Portanto, só pode andar por ali. E a espécie azul tem estas barreiras. Portanto, nós queremos, de facto, ligar os verdes com os verdes, todos os azuis, todos os vermelhos, mas tendo em consideração que as ligações que eu faço, que têm que ser mínimas, por um lado, têm que permitir que os azuis se liguem entre azuis, mas pelos sítios que os azuis gostam de andar e etc. Portanto, estou a ver que este problema é um bocadinho complicado. O que nós fizemos a aplicação disto foi, só para terem a dimensão, foi ligar as áreas protegidas da Península Ibérica. Aqui estão, estas manchas são no fundo são 681 áreas protegidas que existem na Península Ibérica. Elas ocupam cerca de 80.000 quadrículas. Nós estamos a trabalhar aqui na resolução de 1 km por 1 km. Portanto, é uma resolução muito pouco. Portanto, são quase 600.000 quadrículas que ali temos. E o nosso objetivo aqui foi, primeiro, classificar as áreas protegidas em grupos climáticos semelhantes.
que nos deu isto. Deu-nos várias soluções, mas os nossos biogeográficos e tal, e o Pedro, que é uma pessoa também que percebe muito disto, gostaram deste tipo de padrão, porque isto de alguma forma está parecido com a classificação climática de Köppen para a Península Ibérica. E depois identificámos como ingredientes, o nosso objetivo aqui era ligar as áreas protegidas do mesmo tipo, mas com células que se adequam ao tipo que estamos a ligar, que é, no fundo, as espécies que habitam por ali têm a possibilidade de circular por corredores que têm aquelas características. Portanto, consideramos como ingredientes a pegada humana, está aqui sítios demasiado, portanto, com este nível de pegada humana, 0.6. Se formos mais exigentes na pegada humana, isto fica assim. Portanto, não queremos parcelas com pegada humana demasiado vincada. Também atender a barreiras climáticas, por exemplo, quer dizer que estas células que aqui estão, o clima aqui é muito diferente do clima das áreas protegidas vermelhas. Portanto, ao ligar vermelhas, nós não queremos usar aquelas parcelas, etc. O outro ingrediente é utilizar a rede Natura. Como sabem, a rede Natura é uma rede europeia em que tem umas células em estado de semi-conservação, digamos assim, e é a tentativa de fazer stepping stone, portanto, passagens para as espécies. Portanto, como quer isto dizer que é natural que se usarmos parcelas que estão integradas na rede Natura, isso sai mais barato do que se quisermos usar parcelas que estão aqui na parede. Portanto, os ingredientes foram estes. O nosso objetivo é ligar áreas protegidas de cada um daqueles 4 tipos, com pegada humana abaixo de um certo nível e de forma a que não haja barreiras de cada tipo quando a gente está a ligar aquele tipo. Pronto, o custo que atribuímos a cada célula é a percentagem que ela não está coberta em rede Natura. Quer dizer que, se uma célula estiver inteiramente coberta em rede Natura, pague 0. Se tiveres metade coberta, 50% por rede Natura, pague 50%. E se não estiver coberto todo, pague 100%. Estão a ver? Portanto, parece razoável este custo a cada célula. E depois, além disso, um lambda, que é o custo fixo de utilizar cada célula, que é o mesmo para todos. Usamos lambda igual a 0, portanto não considerar isto, lambda igual a 10, etc. Por aí fora. E temos estas soluções, por exemplo, aqui em que o lambda está a 0, portanto quer dizer que células inteiramente cobertas de rede Natura não se paga, e o resultado deu-nos este número de quadrículos, portanto, usar aquela pegada humana. Depois aqui é com lambda igual a 50, eu pus aqui o mesmo número porque me enganei, mas não sei qual deles é que está certo. E pronto, e com isto acho que há de apresentar aqui os colaboradores destes trabalhos que são estes investigadores que estão aqui, que são de sítios diferentes. Portanto, é gente com formação diferente, tem biólogos, tem informáticos, tem matemáticos, etc. Pronto, e agradecer, e não sei se isto foi uma grande segue, ou não houve muito diálogo, mas olha, não está acontecendo. Tá. Bom, muito obrigado por terem vindo. São da realidade. São coisas que estão em prática. Questões? Alguém gostaria de colocar alguma questão? Não? Foi novidade para todos esta utilização da matemática? Alguma questão? Sim, por favor. Já agora só fazer uma pergunta. Gostei um bocadinho atrasado, mas naquela primeira abordagem em que nos mostrava que o número de séculos necessários para resolver aquele problema seriam 17, eu depois não percebi bem porque é que alguns problemas apresentados eram de facto mais complicados do que aquele problema conceptual. Eu não percebi se já estávamos a pensar em soluções que não cobriam todas as hipóteses, mas sim algoritmos que utilizavam com alguma heurística, não passar pelas abordagens todas as possibilidades, ou não? Estamos a falar daqueles problemas iniciais, daqueles das aves e dos... Sim, aquele muito básico ao princípio que tinha aquela... Ok. Como se foi feita uma comparação entre problemas, eu estava a pensar também nesse problema que se eu quisesse avaliar todas as possibilidades de mudar de 17 séculos e meio, como é que depois, em comparação com os outros problemas,
Sim. A questão é que aquele problema de cobertura é um problema muito clássico em gráfico, em matemática. E, portanto, é matemático, não? É matemático. Bom, o que se faz é o seguinte, só para dar uma ideia. Está aqui esta formulação, não é? Isto é uma formulação. Se aqui, em vez de estarmos em 0 ou 1, se estivéssemos no intervalo 0 ou 1, o problema é de programação linear, é pegar e dar imediatamente a solução certa. Certo? Uma escola de problema é que ele vai-me dizer que escolha aqui 1/3 deste, mais 2/3 daquele e coisa do género. Eu não quero isso, quero 0. Portanto, as técnicas para resolver este problema são: começa por resolver o problema no contínuo, portanto, no poliedro, no contínuo, em que as variáveis estão ali, com programação linear, olha para aquela solução, percebe, está-me a dizer que este x está-me a sair 1/3, então vou fazer um corte no espaço onde as soluções estão. Eu não sei se tu estás a perceber que é, portanto, há um espaço Rn, que é o R destas 4 variáveis. Se o problema for contínuo, tem ali um poliedro, as soluções ótimas estão nas vértices desse poliedro e eu vou identificando cortes para dizer, ponho mais uma restrição aqui e manda resolver outra vez. O que acontece com este problema é que ele está tão estudado que nós conhecemos exatamente certas facetas deste poliedro. Portanto, os cortes melhores que a gente pode fazer. Portanto, a gente olha para aquilo e diz, isto tem que ser, isto é que vai fatiar. Portanto, temos tanto conhecimento disso que temos a possibilidade de, em segundos, ter soluções de facto de problemas assustadores. Não quer dizer que seja todo. Temos num dos problemas tropeçar e ficar ali um erro que temos. Mas, de uma maneira geral, de facto, este problema é um problema que se resolve em relativamente simples. Portanto, num instante, a gente obtém estas soluções por estes softwares muito específicos, muito trabalhados. Este problema que está aqui, que vimos também aqui, onde estamos a resolver este, e eu lembro-me disso, demorou-nos 11 horas a correr, de CPU, 11 horas de CPU. Também, quer dizer, fomos deduzindo facetas para poder ajudar dessa maneira, mas é um problema mais complicado, e de facto os tempos são estes, portanto não seria realizável muito mais longe que isto, tendo mais uma dimensão maior. Não sei se respondi a esta. Mais alguma questão? Então, nesse caso, dou por encerrada a sessão. Quero agradecer ao professor por esta grande comunicação. Não teve uma grande conversa, mas penso que todos nós ficámos a perceber. Eu, pelo menos, enquanto biólogo, fiquei a perceber um bocadinho daquilo que não só se aplica à biologia, mas também a muitas outras questões, que é esta questão da modelação e também da otimização e da importância que nós cada vez mais temos em ter estas ferramentas de otimização para tudo, até para a gestão dos recursos, sustentabilidade de tudo e mais alguma coisa. Antes de se ir embora, eu gostaria que preenchessem um breve questionário que nós vamos agora distribuir só para nós sabermos um bocadinho mais sobre quem vocês são e por que vieram. E gostaria também de aproveitar para anunciar a próxima sessão. Isto passa-se uma vez aqui no Caleidoscópio, outra no Museu de História Natural e da Ciência, uma vez alternado por mês. A próxima vai ser mais ligada à área da geologia e à questão da tectónica de placas, e tem a ver com uma investigação que agora está a ser muito falada aqui da Faculdade, do IDL, ligada à descoberta de uma fratura tectónica perto de Portugal. E a pergunta que é colocada, que vai ser apresentada pelo investigador João Duarte, é: será que o sismo de 1755 foi o pronúncio do fecho do Oceano Atlântico? Portanto, se quiserem saber a resposta e falar um bocadinho sobre isto no dia 20 de abril, apareçam no Museu de História Natural, serão muito bem-vindos, tal como foram aqui. Muito obrigado.